Vocês apostam em lei do silêncio depois hoje ou você acha que isso vai arrefecer? Eu estou curioso, porque a lei do silêncio Eu está também tô provocando curiosa. filhotes, né? Filhotes. O Sim. Flamengo resolveu fazer a mesma coisa ontem. Agora, por que o Flamengo fez a mesma coisa ontem? Que eu acho que está erradíssimo. Mas por que ele fez? Porque o Palmeiras fez e não aconteceu nada. Dona CBF entubou e não tomou nenhum tipo de atitude. O regulamento do Campeonato Brasileiro, não sei se tem esse item, mas se não tiver, deveria tornar obrigatória a entrevista dos treinadores e de pelo menos um jogador de cada time após o jogo. Isso é básico, isso em qualquer esporte é assim. O tenista sai da quadra, mesmo perdendo, mesmo enfurecido, se ele não for dar a entrevista, ele vai tomar uma baita multa em dólar. Então, é inacreditável que a CBF tenha se acovardado na disputa com o Palmeiras. Foi tão dura na primeira nota contra o auxiliar do Abel, tomou um contravapor e ficou quieta. E aí o Palmeiras já há 2 rodadas não dá entrevista. Resultado, o Flamengo ontem resolveu não dar também. Se a CBF não tomar algum tipo de atitude, isso vai virar uma epidemia. Qualquer time que se sinta prejudicado, que não queira falar, não vai falar e vai ficar por isso mesmo. É um absurdo completo, combina? Não concordam? Não, é um Não, e absurdo. assim, até Pode falar, pedindo a Jordana. palavra, só para complementar o que disse o Renato, é uma falta de respeito com o torcedor, né? Com o torcedor, com o Claro. jornalista que está ali, mas principalmente com o torcedor, porque o profissional deve, né, deve falar com o torcedor. A gente está ali para ser interlocutor dessa mensagem, né? De levar essa mensagem do técnico, do jogador, para o torcedor. Então é uma falta de respeito, a gente não tem nada a ver com esses problemas. Tipo assim, eu entendo muito a revolta pelos erros de arbitragem, né? Principalmente no caso do Palmeiras, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Eu estava nesse jogo, fiz as reportagens desse jogo, e para mim foi absurdo você não ter expulsado o zagueiro do Atlético Paranaense nos minutos iniciais, porque foi uma agressão no Hendrick, e ali eu falei, pô, endossei a revolta até a página 2 também, porque eu acho que essa questão do sistema ultrapassa a barreira do normal, como disse a Mili, né? Já entra no campo da paranoia e não é assim que as coisas funcionam. E aí você acaba deixando o seu. Você acaba quebrando o compromisso com o seu torcedor, né? Com a pessoa que está ali e gosta de consumir o seu trabalho, que gosta de consumir os jogos do Palmeiras, né? Então, eu tô com o Renato, eu acho que não é justo com quem trabalha com futebol e com o torcedor. Acho que a CBF precisa tomar uma medida em relação a isso, e eu acho que para o Palmeiras hoje tem isso, precisa encerrar. Né? Eu acho que precisa voltar a falar com a imprensa e dar uma satisfação para o torcedor. Ó, no blog do Tironi. PVC, só rapidinho, Mili, porque o PVC publicou no blog dele sobre essa questão do silêncio. O Regulamento Geral das Competições da CBF prevê punição aos clubes que não concederem entrevistas depois das partidas no Brasil. Pode haver desde advertência até multa de 500 mil. Como o Palmeiras não realizou conferência de imprensa em uma partida da Copa do Brasil e outra do Brasileirão, as multas poderiam somar 1 milhão. Mas precisa haver uma denúncia ao STJD para que isso aconteça. Mas diga, Mili. Não, eu ia falar isso. Pelo que eu estava lendo aqui, as entrevistas são obrigatórias, as coletivas, tem um tempo para elas acontecerem, se não me engano, até 1 hora depois que o jogo acabar. Então, sim, descumpriram o regulamento. Agora, eu queria só alargar um pouco isso, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Os jogadores e as comissões técnicas precisam entender que eles não estão falando com o jornalista ou com a jornalista, estão falando com o torcedor e com a torcedora, né? Nós Claro. somos o veículo. A gente que leva a palavra, mas eles estão falando com quem faz o time, seu time, né? Só que eu queria também alargar isso dizendo o seguinte: esses protocolos, eles engessam, encaretam e deixam o futebol mais tedioso. Eu estava lendo aqui as regras das entrevistas. É tudo muito rígido. Tem que estar o logo com o banner de todos os patrocinadores, tem tanto tempo para fazer a pergunta. Tudo muito, tem que estar todas as garrafinhas e as chuteiras, aqueles produtos na frente do treinador ou de quem estiver dando a entrevista, né? Daqui a pouco vai soterrar o treinador, porque cada hora tem umas entrevistas, tem um monte de coisa ali, né? É tudo poluidaço, porque você vê atrás do cara passando um monte de coisa, né? Não dá nem para ver direito. Enfim,
É tudo estranho, sabe? Esses protocolos, eles deixam o jogo chato. A gente deveria ser mais criativo para que a comissão técnica e os jogadores falassem com o torcedor e a torcedora, sabe? Mas não é. Tem uma hora certa para em campo, uma hora certa para falar, aí tem aquele media training, não, no intervalo, se Deus quiser, a gente vai virar. É tudo chato, gente.